Fala galera, beleza? Aqui na minha regravação das aulas que tiveram problemas. Vou fazer alguns exercícios de movimento uniforme nesse vídeo, só 3 da apostila, tá? Porque vocês comentaram que vocês já tinham feito esse conteúdo já com o professor anterior. Mas eu vou fazer porque talvez alguém ainda tivesse alguma dúvida e são exercícios que eu acho interessante. Tá bom? Depois eu vou gravar a listinha que eu passei para vocês, a resolução dessa lista, e aí depois eu continuo com o conteúdo. Tá? Eu vou fazer vídeos menores hoje para não sobrecarregar vocês. E aí, apesar de ser um vídeo na semana gravada, eu acho que a gente tá um pouquinho atrasado ainda. A gente tem que fazer um pouquinho de força para conseguir dar uma respirada mais para frente, que é quando o bicho pega, no final do ano, tá todo mundo cansadão. Aí a gente tem um pouco mais de tempo para respirar nas aulas, beleza? Então vamos lá, exercício da apostila de vocês. Exercício 2 da Mackenzie, lá na parte de movimento uniforme. Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços, com unidades no sistema internacional, S igual a menos 2t mais 5, menos 2 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Bom, lembrando que a função horária é o tal do sorvete. S igual a S0 mais VT. E a minha função horária aqui passada é de menos 2 mais 5t. Então eu sei que a velocidade vale 5 metros por segundo e que a posição inicial vale menos 2 metros por segundo. Tá? Então a primeira coisa que ele quer saber é a velocidade. Então já excluímos estas possibilidades, porque a velocidade é de 5 metros por segundo. E o movimento é progressivo ou retrógrado? Quem vai determinar isso é o sinal da velocidade. Se ele é positivo, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Ele vai para frente em relação ao meu referencial, ele aumenta a posição. Tá? Ele vai para posições cada vez com um valor maior, incluindo o sinal. Que é esse caso, a velocidade é positiva. Então nós temos a resposta como alternativa C. Deixa eu só mudar de cor aqui. Alternativa C. Tá? Se for negativo, é regressivo. Tá? O corpo está indo contrário ao meu referencial. Então, conforme o tempo for passando, ele vai adquirir posições cada vez mais negativas, vamos dizer assim. É fácil lembrar, né? Só pensar no ordem e progresso da bandeira, que é ordem que a gente não tem, progresso que seria ir para frente, que também a gente não vai. Mas fica aí para dar uma lembradinha. O próximo exercício da apostila de vocês é o exercício 3. Numa determinada trajetória, um ponto material tem a função horária x igual a 10 menos 2 vezes t. Tempo em segundos e posição em metros. No tempo igual a 3, qual a posição do ponto? Aqui eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou calcular para o tempo igual a 3, o x3 aqui, né? 10 menos 2 vezes 3. x3 é 10 menos 6. x3 é 4 metros. Aqui é a resposta do exercício, que acabou o exercício, tá? Professor, mas você falou que esse exercício era bom? Então, eu separei ele porque ele poderia pedir o seguinte, ele não pediu, mas ele poderia pedir, eu vou fazer de outra cor, o deslocamento, que é a posição final menos a inicial. Então, o deslocamento é a posição final seria 4 e a inicial seria 10. Então, aqui dá menos 6 metros. Aí, ó. Deu negativo por quê? Porque a velocidade é negativa. O movimento é regressivo, retrógrado, tanto faz. Tá? Então, tomem cuidado que às vezes ele não pede a posição. Pode parecer bobeira, mas às vezes ele pode pedir o deslocamento. E aí você erra por uma coisinha simples. Tá bom? E por fim, o exercício 4. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pega um táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km por hora e o táxi de 90 km por hora. O intervalo necessário ao táxi para alcançar o ônibus, então é o seguinte, vamos lá. Vamos montar a função horária para o táxi. S
que aqui é encontro de corpos. Posição final do táxi, né? A posição inicial é 0, o referencial vai estar na rodoviária. A velocidade do táxi é 90 e aqui é o tempo. Então, a função horária do táxi é 90 vezes t. Vou guardar essa informação aqui. E o ônibus? O ônibus, deixa eu pegar uma outra cor. S igual a S0 mais VT. O ônibus, a posição inicial dele não é 0, porque ele já andou. Então, quanto que ele já andou? Tá? Como que eu vou descobrir qual que é a distância que ele já percorreu? Eu vou usar a velocidade média igual a ΔS por ΔT. Poderia usar o sorvete, dá na mesma, tá? A velocidade é 60, o deslocamento eu quero, e o tempo eu estou usando aqui em quilômetros por hora. Então o tempo eu tenho que usar em horas. Tá? Vou fazer uma transformação aqui, ó. 5 minutos para transformar em horas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 60, né? Então o tempo que eu vou colocar ali é 5 dividido por 60 horas. Só, professor? Mas peraí. Por que você vai dar um número horrível? Então, mas na hora que você coloca aqui na equação, olha que coisa mágica acontece. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver se não está cortando. Vai ficar 60 que multiplica 5 sobre 60. Olha lá. Aqui eu vou simplificar. 5 quilômetros. Então a posição inicial dele é 5. A velocidade é 60 vezes o tempo. Essa é a função horária para o ônibus. Se eles se encontram, a posição do táxi é igual à posição do ônibus. Qual que é a posição do táxi? 90t. Qual que é a posição do ônibus? 5 mais 60t. Vou passar para lá o 60, vai ficar 30t igual a 5. t igual a 5 dividido por 30. Tá? Se você for dividir aqui 5 por 30, vai dar ruim, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui está em horas. Tá? Eu tenho que transformar em minutos. Então, eu vou multiplicar esse valor por 60. Porque quando eu pego hora e multiplico hora e multiplico por minuto... Quando eu pego hora e multiplico por 60, eu tenho o tempo em minutos. E aí, meu tempo ficará 5 sobre 30 vezes 60. Tá? Agora eu transformei para minutos. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 5, 10. 10 minutos, que é a alternativa A. Tá bom? Então, ó, videozinho curto mesmo, só com alguns exercícios da apostila. Eu ainda vou passar para vocês um videozinho sobre, na ordem, não sei como que vocês vão assistir, mas na ordem aqui vai ser um vídeo sobre a listinha que eu passei para vocês treinarem, tá? De alguns tipos de exercícios que não tinham na apostila, de movimento uniforme. Um vídeo sobre movimento circular uniforme, tá? Com as resoluções de exercícios, e sobre eixos e polias. Então aí mais uns 2, 3 videozinhos menores. Alguns um pouco maior do que esse aqui, mas em geral mais ou menos desse tamanho. Então totalizando aí no tempo de aula padrão ao vivo, 1h30, talvez no máximo 2 aulas, se fosse uma aula ao vivo. Ok? Então, jovens, nos vemos aí no próximo vídeo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, não se esqueça, tem um link lá para vocês clicarem no nosso Positivo On, para vocês entrarem no documento do Google, para deixarem as dúvidas lá, para eu poder atender vocês. Beleza? Então, até daqui a pouco.